Vamos lá? Problema número 2. Um pizzaiolo, ao preparar a receita para a massa de sua pizza, necessita de 5 litros de água morna a 34 graus Celsius. Opa! Ele precisa de 5 litros, ele necessita, a 34 graus Celsius. Saiu um pouquinho borrado aqui. Correto? Para ativação do fermento. No restaurante onde trabalha, ele dispõe de uma torneira a 20 graus Celsius, dispõe de uma água de torneira a 20 graus Celsius e de um caldeirão com água em ebulição a 100 graus Celsius. Então, vou chamar de água 1 e água 2. A da torneira, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E a do caldeirão está a 100 graus Celsius. Suponha que ao misturar as duas porções de água, esse sistema atinja rapidamente a temperatura de equilíbrio. Nessas condições, desprezando-se a capacidade térmica do recipiente onde ocorreu essa mistura, as quantidades correspondentes de água que ele deve misturar para atingir seu objetivo devem ser. E ele manda adotar a massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. No fundo, ele quer saber quanto de água fria, que ele está chamando a 20 graus Celsius, e quanto de água quente a 100 graus Celsius, ou fervente, ele deve colocar. Então, a primeira coisa que eu sei é que ele vai fazer o quê? Ele necessita de 5 litros. De novo, 5 litros é a mesma coisa que 5 quilos de água. Então, ele necessita, se ele somar a massa da fria, que é 1, massa da quente dá 2, ele precisa de 5.000 gramas. Ou 5 quilogramas. Novamente, vou misturar substâncias. E toda vez que eu misturo substâncias, lei zero da termodinâmica. Somatório dos calores trocados é igual a zero. Ele mandou desprezar o recipiente. Então, quem vai trocar calor? Unicamente a água 1 e a água 2. Está aqui. Água 1, MC delta θ, ou da água 2. E da água 1, M1C, delta θ igual a zero. Eu não sei a massa da água 2. O calor específico é 1. E a variação de temperatura? Ele necessita que a temperatura final das duas seja 34 menos, e a água quente estava inicialmente a 100. 34 menos 100. M1, calor específico 1. E quanto vai ser a variação da temperatura? No final eu quero elas a 34 menos 20, que era a temperatura inicial dela. Então isso aqui vai dar quanto? Menos 66 M2 mais 14 M1 igual a zero. Portanto, 14 M1 igual a 66 M2. M1 vale quanto? Divido por 2 e por 2, 33 sétimos de M2. Mas eu também sei que M1 mais M2 é 5.000. Portanto, agora, no lugar de M1, eu vou colocar 33 sétimos de M2 mais M2 igual a 5.000. 33 M2 mais 7 M2 igual a 35.000. 40 M2 igual a 35.000. M2 divido por 10 e por 10, 3.500 por 4. Isso vai me dar 875 gramas, que é 0,875 quilos. Como ele quer em função de volume, seria quanto? 0,875 litros. Agora, vou calcular M1. M1 é 33 sétimos de M2, 875 gramas. Isso vai dar 4.125, ou 4,125 quilogramas. Como a densidade da água 1 quilograma por litro, 4,125 quilos é igual a 4,125 litros. Dúvidas? Portanto, isso aí, se nós olharmos, vai dar a alternativa C de cavalo. O 3. Para a preparação
de um café, eu quero preparar um café, 1 litro de água é aquecido de 25 a 85 graus Celsius em uma panela sobre chama de um fogão que fornece um calor a uma taxa constante. Portanto, a potência é constante da fonte de calor. O gráfico representa a temperatura θ da água em função do tempo, considerando que todo o calor fornecido pela chama tenha sido absorvido pela água. Observem bem o gráfico aí. Após um certo período de tempo, foram misturados 200 mililitros de leite a 20 graus Celsius, 100 mililitros do café que tinha sido preparado anteriormente e uma caneca, uma xícara, né, de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius. Opa, aqui ele quer que eu o quê? Considere o recipiente. Tá? Então ele vai fazer uma série de perguntas. Ele manda dizer que 1 caloria por segundo é igual a 4 watts, ok? E ele dá o calor específico da água, do café e do leite como sendo iguais. Portanto, primeiro, quanto que vale a potência em watts da chama utilizada para aquecer a água? No fundo, ele quer a potência do aquecedor. Eu posso calcular definição de potência, a energia que o aquecedor ou que a fonte de calor deu num certo tempo. Ele deu essa energia para quem? Para aquela água inicialmente. MC Δθ. E ele fala que tinha 1 litro de água, que é 1 quilo a massa. 1000 gramas, portanto 1000, calor específico 1. E essa água foi de quanto pelo gráfico? De 25 até 85. Temperatura final 85, inicial 25. Isso dá 60, com esses 60, perfeito? Porque se vocês observarem no gráfico, ele fala que ocorreu em 5 minutos. Multiplico por 60 para pegar em segundos, só que o 60 corta. 1000 dividido por 5, 200 calorias por segundo. Como 1 caloria por segundo é igual a 4 watts, 200 calorias por segundo, 800 watts. Tranquilo? Então, essa é a potência da fonte que ele perguntou no A. E no B? Agora ele quer a temperatura em Celsius em que o café com leite foi ingerido. No fundo, ele está pedindo para calcular a temperatura final dessa mistura aqui. Correto? Portanto, o que eu vou fazer? De novo, vou misturar substâncias e elas vão trocar calor entre si. Quem são elas? Leite, café e xícara. Então, lei zero da termodinâmica. Somatório dos calores trocados tem que ser igual a zero. O calor trocado pelo leite, mais o do café, mais o da xícara, que agora eu estou considerando, é igual a zero. Massa do leite, calor específico do leite vezes a variação da temperatura. Mais massa do café, calor específico do café, variação da temperatura. Mais, agora é a capacidade térmica da xícara, que é um corpo, vezes Δθ igual a zero. Vamos substituir os valores. 200 mililitros é o mesmo que o quê? 0,2 litros. Seria 0,2 quilos ou 200 gramas. Calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura, que ele quer saber que o cara vai tomar, temperatura final, menos a inicial, que era de quanto? 20 do leite. Do café, 100 mililitros. Seria 0,1 litros, 0,1 quilos, a massa, 100 gramas. Calor específico do café, 1. Variação da temperatura, afinal, menos 80, que é a temperatura inicial do café. E a xícara? Capacidade térmica dela, que é 100. Lembrando que a temperatura final, menos 20, porque no início o leite estava dentro da xícara e ele estava a 20, a xícara também a 20. Isso é igual a zero. Fazendo as distributivas, 200 θ menos 4.000, 100 θ menos 8.000, mais 100 θ menos 2.000. Isso vai dar 200 θ com mais 100, 400 θ.
Menos 4.000, menos 8.000, menos 12.000, menos 2.000, menos 14.000. 14.000 vem para cá, divido por 100. Significa então que o quê? Θ 140 sobre 4. Ou seja, 35 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura que a pessoa vai tomar esse café com leite. Legal? Tranquilo?